Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar o ciclo de palestras às 16 horas, aqui no Auditório Master, do Congresso Internacional de Ciências Policiais. Então, nesse momento, convidamos o senhor Eduardo Frederico Cabral de Oliveira, coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que ministrará a palestra sobre o Sistema de Segurança Ambiental e as Polícias Militares Ambientais Brasileiras. Nós vamos deixar as perguntas após as apresentações para o final das mesmas, até para a gente ganhar mais tempo em relação aos participantes. Boa tarde. Obrigado pela presença nessa palestra. Meu nome é Eduardo Frederico Cabral de Oliveira, eu sou coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, estou na reserva. Eu me especializei na área ambiental, ou melhor, venho me especializando desde 2006. Eu fiz um curso de Estratégia para a Conservação da Natureza, que é pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, uma especialização lato sensu em Auditoria e Perícia Ambiental, o MBE em Meio Ambiente, e acabei agora, no meio do ano, de terminar o mestrado, defendi minha dissertação em Engenharia Ambiental. É uma área que, desde 2006, eu venho pesquisando, eu me apaixonei e eu acho que o resto da vida eu vou ficar fazendo isso, porque a cada dia que passa, eu percebo como o meio ambiente ele aparece de forma transversal aí em todas as disciplinas. Desde ontem, palestra do Coronel Nunes, falando do TCO, o atendimento das ocorrências pela Polícia Militar, como isso atua, como melhora. Hoje, na palestra pela manhã, na palestra do Coronel Ferro, quando ele terminou, eu até falei com ele sobre uma parte que a gente peca no Brasil ainda, que é a inteligência ambiental. A gente se fala pouco, e a gente vai ver isso mais à frente, eu consegui provar isso por meio da minha pesquisa. E o título desse meu artigo é o Sistema de Segurança Ambiental e as Polícias Militares Brasileiras. Isso aqui é um pequeno sumário do que nós vamos falar. Isso foi o segundo artigo da minha dissertação de mestrado, que trata basicamente de uma pesquisa exploratória que eu fiz sobre as PMs ambientais. Bom, começando. Pelo menos desde 1990, segundo a ONU, 18 violentos conflitos ocorreram no mundo, ou melhor, foram alimentados por recursos naturais. Ou seja, os grupos criminosos se utilizaram de recursos naturais para alimentar esses conflitos. No Brasil, em 2006, a Comissão Pastoral da Terra identificou que ocorreram conflitos no campo, ocorreram pelo menos 4 conflitos no campo por dia no Brasil. Foi a maior quantidade já registrada desde 2008. O Brasil tem um sistema próprio de proteção do meio ambiente, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA. Ele tem uma estrutura própria que foi definida para a proteção do meio ambiente.
As polícias militares possuem também um policiamento especializado, que é o policiamento ambiental, embora pouco conhecido. Existe uma interconexão sistêmica entre o Sistema de Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, e outros sistemas sociais. Nós vamos falar sobre alguns deles aqui ao longo da nossa apresentação. Existe também uma contextualização entre o sistema de segurança ambiental e ordem pública, que nós vamos mostrar um pouco mais à frente. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o papel e atribuições das PMs ambientais no Brasil e diagnosticar o estado atual em que elas se encontram. Bom, Ludwig von Bertalanffy, na década de 30, ele teorizou sobre os sistemas em geral, que deu origem à teoria geral do sistema. Ou seja, ele dizia que o todo, hoje é muito comum isso, nós temos consciência de que o todo é maior do que a soma das partes, mas no início do século XX isso não era comum. No início do século XX as ciências estavam acostumadas, ainda influenciadas por conta dos paradigmas newtonianos e cartesianos, de estudar as relações somente entre dois eventos, né? Agora, as ciências biológicas, elas automaticamente aceitaram essa teoria dessas relações sistêmicas. E a última ciência que adotou ou aceitou essa teoria foi as ciências geográficas. O primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema de justiça criminal, que a maioria conhece, né? Nós temos o sistema penitenciário, o sistema de justiça e o sistema de segurança pública. O artigo 144 da Constituição é muito claro quando diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E a preservação da ordem pública, né, é desenvolvida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Agora, o que é ordem pública? Primeira pergunta. Segundo Lazzarini, ordem pública é ausência de dano ou atribuições em bens, costumes e no próprio Estado, qualquer alteração. Isso é ordem pública. Aí a própria Constituição de 88, no seu artigo 225, ele diz que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, ou seja, é um bem difuso, pertence a todos e não pertence a ninguém especificamente. Ora, se a função do Estado é preservar a ordem pública e a ordem pública é para proteger o bem, nós temos que pensar também, procurar ressignificar o sentido de ordem pública, porque o próprio conceito de polícia ele é muito voltado somente para as cidades. Se nós formos olhar o conceito, ou melhor, a origem etimológica da palavra polícia, ela vem de polis, cidade. Mas existem relações sistêmicas que interferem no meio ambiente, e nós vamos ver isso mais à frente, do meio ambiente no sistema de segurança pública e do sistema de segurança pública com o meio ambiente. Aí veio uma pessoa muito pouco conhecida nessa área da Polícia Militar, que é um tal de Carlos Magno Nazaré Cerqueira, em 1985, que disse o seguinte: o sistema de prevenção da criminalidade não basta somente a atuação do sistema de justiça criminal. Ele precisa também que haja atuação do Estado, dos meios de comunicação e da própria população. Espera aí, eu apertei o botão errado, perdão. E o SISNAMA, que é um outro sistema que nós vamos estudar, foi instituído pela Lei 6938, de 81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, e o órgão mais conhecido, mais visível do SISNAMA são os órgãos executores, que é o IBAMA e o ICMBio, compostos também dos órgãos seccionais, que são os órgãos estaduais, e os órgãos locais, que são os municípios. A PM, em princípio,
ela está inserida dentro de um contexto de segurança pública, dentro daquele subsistema que nós vimos lá. Agora, existe dentro da Polícia Militar, como já falei, um policiamento especializado no meio ambiente, na proteção do meio ambiente. E esse é muito pouco conhecido. Eu participei de alguns eventos e perguntei para várias pessoas, a grande minoria não conhece esse policiamento especializado realizado pela Polícia Militar. E aí nós criamos esse sistema, essa relação sistêmica. Essa relação sistêmica, onde nós temos aqui o sistema de justiça criminal, o sistema de prevenção da criminalidade, e temos o SISNAMA. Isso, a proteção do meio ambiente, existe uma interseção do sistema de prevenção da criminalidade com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que são principalmente as polícias militares estaduais. Juntas, elas criam um sistema de segurança ambiental. O sistema de segurança, o SISNAMA não vai funcionar se o sistema de justiça criminal não funcionar direito, e vice-versa. Que está inserido dentro de um contexto maior, que é o contexto de segurança humana, proposto pela ONU, que envolve, além das noções de empregabilidade, saúde, segurança contra a criminalidade, também um meio ambiente saudável, que está inserido num contexto maior ainda, que é de ordem pública. E todas essas relações, elas ocorrem aonde? No espaço ou território que nós vivemos. Esse espaço e território é sujeito também a fluxos de energia, de entrada e saída, como raio do sol, as questões de tempo, né? Pois bem, e aí, como é que a PM passou do policiamento ostensivo para o policiamento ambiental? Em maio de 1809, as PMs foram criadas, de onde, em 1931, em 1831, a Guarda Real de Polícia, que havia sido criada em 1809, foi extinta. Foram criados os corpos municipais voluntários da cidade do Rio de Janeiro, autorizando que as províncias criassem também outros corpos municipais para proteção. Essas províncias, na República, viraram estados. De 1908 a 1964, as funções de polícia não mudaram muito, elas foram basicamente gendarmerias, ou seja, forças policiais responsáveis pela segurança pública. Com exceção de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que criaram suas polícias ambientais. Foram as três primeiras. Em 69, há uma mudança radical no papel das PMs. É atribuída a ela a exclusividade no policiamento ostensivo fardado. Então, aquelas polícias que eram empregadas na segurança pública esporadicamente, ou em casos de guerra ou revoltas na cidade, elas passaram a fazer o policiamento ostensivo fardado. Em 70, depois foi alterado em 83, foi publicado o R200, que atribuiu uma série de policiamentos sob responsabilidade da Polícia Militar, inclusive o policiamento florestal de mananciais, fluviais e lacustres. A década de 80 foi uma época de aumento da consciência ambiental a nível global. As pessoas começaram a perceber os efeitos do modelo de desenvolvimento que vinha sendo adotado até então. O meio ambiente passou a ser a segunda maior preocupação dos jovens das grandes cidades, com críticas ao modelo de desenvolvimento até então adotados. E em 80, essa consciência aumentou ainda mais, principalmente com a Eco 92 que aconteceu no Brasil. E com isso, as polícias com policiamento ambiental, a Polícia Militar Ambiental passou a ter uma dupla atribuição, Polícia de Segurança Pública e Polícia de Segurança Ambiental, que é uma característica, em princípio, única no mundo, porque, normalmente, quem tem essa atribuição em outros países com tradição na proteção do meio ambiente, na proteção de parques, tem
tem poder de polícia somente dentro da sua unidade de conservação, mas é um ciclo de polícia completo. Agora, a teoria, como eu falei anteriormente, a teoria econômica neoclássica não incorporava a variável ambiental no seu processo produtivo. Era matéria-prima, produção, consumo. As decorrências dessa produção não eram incorporadas, como a poluição, o uso de recursos naturais, como água. A partir do momento que essa consciência ambiental aumentou, aumentou também a cobrança por esses serviços. Para você ter uma ideia, na década de 97 foram feitos os primeiros cálculos de valoração ambiental no mundo. E Constança, que foi um pioneiro nesse cálculo, atribuiu os serviços ambientais que a natureza propõe, nos fornece, né, gratuitamente, na ordem de 33 trilhões de dólares. E depois, as questões relativas à segurança pública começaram a ser também calculados. Hoje é muito comum, o BID publica relatórios dizendo quanto o custo da segurança pública na cidade. O próprio governo federal publicou ainda esse ano os custos econômicos da criminalidade no Brasil. Agora, deixa eu ver uma coisa. Agora, uma coisa que é pouco percebido é que os impactos da mudança climática impactam também na nossa segurança pública. Um exemplo, chuvas de Santa Catarina e Rio de Janeiro. Uma face menos conhecida disso é que, naquele momento de tragédia, onde a polícia estava voltada para as ações de defesa civil, nós tivemos que intensificar o policiamento por conta de ondas de saque que ocorreram nas grandes cidades, nessas cidades que foram afetadas, nas casas que foram abandonadas. Crise hídrica, em 2014 em São Paulo, 2017 no DF. A PM teve que caçar gato clandestino aqui em Brasília, gato d'água, e em São Paulo tivemos que escoltar carros-pipa para que eles não fossem sequestrados. E assim vai. Entre 2000 e 2017, 8 milhões de pessoas se deslocaram forçosamente no Brasil, por conta de conflitos no campo. As forças de segurança do Brasil não estão atentas a esse tipo de problema. É preciso que essas variáveis sejam incorporadas no processo, né, internalizadas no cálculo da segurança pública. O Banco Mundial também já estimou que pelo menos 3% das famílias da África subsaariana, do sul da Ásia e da América Latina vão migrar internamente no Brasil. Agora, o inverso também é verdadeiro. Não só as questões de meio ambiente interferem na segurança pública, como o inverso. Na Costa do Marfim, República Democrática do Congo, melhor dizendo, e Colômbia, foram utilizados recursos naturais como cacau, diamante para financiar guerrilhas. Na Colômbia, os produtores foram expulsos de suas regiões para que aquela venda fosse revertida em recursos para as Farc. E no Rio de Janeiro, áreas naturais estão sendo desmatadas por grupos criminosos para construção de condomínios, estão cobrando pedágio de empresas que exploram areais, etc. O Brasil e suas forças de segurança não estão preparados para enfrentar esses novos cenários. É preciso que os custos da segurança pública, os custos ambientais, sejam internalizados dentro da segurança pública. Isso aí são exemplos de serviços ecossistêmicos que a natureza nos propõe e nós não percebemos. Importante não é preservar a natureza por conta do bichinho ou de uma espécie em extinção, porque tudo faz parte de um grande contexto. E todos nós, como seres vivos,
temos o nosso papel ecossistêmicos. A natureza nos permite respirar, porque faz a fotossíntese, ele recicla nutrientes, ele ajuda na formação dos solos, nos fornece alimentos, ele nos dá, regula a qualidade do ar, etc. Tudo esses serviços são essenciais à nossa qualidade de vida, ou, melhor dizendo ainda, à nossa vida. Isso aí foi o método, eu vou pular. E aqui a gente vê como a polícia militar ela é reflexo da sociedade. Lembram lá atrás que as décadas de 80 e 90 foram de maior conscientização ambiental? Esse gráfico mostra o ano que mais surgiram PMs ambientais no Brasil. Você veja a década de 80 e 90. Dos 27 estados, 26 estados e o DF, 19 ocorreram nessas 2 décadas. E como isso está distribuído no Brasil? Dessa forma, nós somos 7.252 homens no Brasil. Isso equivale a 8 vezes o efetivo do ICMBio, utilizado na fiscalização com poder de aplicar multas, né? Somos só 8 vezes. A estrutura logística operacional foi avaliada em 2 formas, em relação aos veículos e embarcações. A maior quantidade de veículos concentrada onde? Sul e Sudeste. Quem realiza patrulhamento aéreo? Só 11 das 27 unidades federativas. Quem usa drone? Quem tem drone? O Sul tem uma grande quantidade, depois Goiás, Mato Grosso. Emprego de geotecnologias. Quem utiliza a SIG? 14 das 27. E quem georreferencia? 21 das 27 polícias ambientais. Integração com outros órgãos. Esses dados são preocupantes. A integração foi observada de 2 formas. A integração por meio de operações conjuntas e por meio do compartilhamento de informações, de inteligência. Operações conjuntas fizeram até bastante operações conjuntas, mas nos órgãos de mesmo nível de governo, ou seja, órgãos estaduais. Agora, quem compartilha dados e informações de inteligência? Somente 12. 12 que compartilham dados e informações de inteligência. Agora, pasmem, as PMs ambientais não compartilham dados de inteligência entre si. E isso é muito preocupante, porque os crimes ambientais têm natureza local, interestadual e, às vezes, internacional. Resultados operacionais. Mesmo para mim, que venho estudando a questão ambiental desde 2006, isso me chocou. E os senhores vão ficar chocados também, eu tenho certeza. Bom, as PMs ambientais, elas realizaram uma ocorrência ambiental no Brasil em 2017 a cada 5 minutos. Foram 111 mil ocorrências ambientais. 85% da sua atuação, das suas ocorrências foram de natureza ambiental, o que reforça o papel dela de polícia de segurança ambiental. Agora, pasmem, foram apreendidos ou resgatados em cativeiro 84 mil animais, o que equivale a um animal sendo resgatado a cada 6 minutos. 10 por hora, 240 por dia e 7 mil por mês. Foram apreendidos mais de 250 toneladas de pescado ilegal, o que equivale a aproximadamente 700 quilos de pescado ilegal por dia. Foram apreendidos 480 mil metros cúbicos de madeira, o que equivale a 70 piscinas olímpicas de volume. Foram aplicadas pelas PMs de só 11 estados, que têm poder de aplicar multa administrativa, mais de 50 mil autuações, com valor médio de R$ 9.500. Agora, o ICMBio no Brasil inteiro aplicou 1.500 multas, com o valor de 396 mil. Olha o valor médio da multa, R$ 232 mil. Público atendido na educação ambiental, 18 PMs informaram, quase 600 mil pessoas, o que equivale a aproximadamente 1.600 pessoas por dia, dividido por 365, e não por período escolar, para o ano escolar, que está em torno de 200 dias ano. Isso foi o que a PM apreendeu. Conversando com especialistas, eles estimam entre 10% e 20% do total
que foi praticado nesses crimes. E aí eu comecei a fazer uma análise com os dados logísticos operacionais. Alguns dados eu utilizei para as PMs, por exemplo, as embarcações que ele tinha em 2018 com veículos e com o efetivo que ela tinha em 2018, com dados sociogeográficos, como a população estimada da região, da mesorregião brasileira, com a área da região e com a rodovia em quilômetros dessa região. Então, nós vemos que a região sudeste ela é bem dotada de policiamento ambiental. Tem bom efetivo, boa quantidade de viaturas. O sul também tem boas embarcações, não tem efetivo tão grande, mas também não tem uma área tão grande. Agora começa a ficar feia. Centro-oeste, não tem uma área tão grande, mas também tem pouco. O nordeste, as variáveis logísticas operacionais são baixas e os dados sociogeográficos são maiores. Agora, olha a região norte. Tem uma área enorme e com muito pouca fiscalização. E aí a gente chega às principais conclusões desse trabalho. Primeiro, que o sistema de prevenção da criminalidade e o SINAM estão dinamicamente conectados. Falta de conhecimento e interconexão do sistema de segurança ambiental leva a uma subvalorização dos serviços das PMs ambientais, pelas próprias corporações, pela sociedade, pelos governos. Internalizar os custos ambientais na segurança pública é uma necessidade. Os efetivos da PM são 8 vezes superiores ao do CMBio. Isso aponta que as PMs ambientais são a maior força de proteção ambiental que o Brasil tem. Os veículos e embarcações se concentram mais no sudeste e sul, e eu vou pulando aqui para a gente ganhar tempo. A integração operacional ocorre nos diversos níveis de governo, mas o compartilhamento de dados, como eu falei, só ocorre em 12 PMs e inexistiu entre as PMs ambientais entre si. Os resultados operacionais, eu já falei, são chocantes. As autuações administrativas foram de 11 PMs. A gente acredita que a delegação de competência potencializaria as ações repressivas da Polícia Militar Ambiental. As regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte são as mais vulneráveis do ponto de vista da fiscalização ambiental. Possuem alguns pontos fracos. Existe no trabalho uma matriz SWOT que aponta os pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças. Então, esses pontos fracos têm reduzido o efetivo, caiu 25% entre 84 e 2018. Os baixos efetivos e quantidade de veículos e embarcações em algumas regiões, a pouca integração, a inexistência de compartilhamento e padronização na coleta de dados com órgãos de outro nível de governos. Elas operam descoordenada e desconexamente. Falta um aplicativo em um setor de geoprocessamento na maioria das PMs. Elas não divulgam os seus principais resultados, impossibilitando que seus serviços sejam medidos e valorados. A híbrida função dela, de polícia de segurança pública, polícia de segurança ambiental, é um ponto fraco, porque os seus integrantes são empregados em outros tipos de policiamento, que não o ambiental, e isso faz com que os seus efetivos não sejam fixos, não se fixem nessas unidades. Falta de uma política nacional de enfrentamento aos crimes ambientais. O modelo que o Brasil tem não é o mais adequado. O Brasil carece de uma força de proteção ambiental com um ciclo completo de polícia para os crimes cometidos dentro das unidades de conservação. Os órgãos operativos de fiscalização ambiental federal, eles devem ser um catalisador, promotor e difusor das doutrinas de fiscalização ambiental. A gente deve procurar padronizar a coleta e difusão dos dados, até porque é uma accountability. É o nosso dever prestar contas dos nossos trabalhos à sociedade. Existe uma janela crítica de oportunidade que surgiu agora em 2018, que foi a publicação da Política Nacional de Meio Ambiente, Segurança Pública e Defesa Social, em que coloca como uma das diretrizes o estabelecimento de políticas transversais que preservem o meio ambiente. Agora, nenhum órgão ambiental foi elencado como integrante estratégico ou operacional. Como se pretende fazer isso? Só se for estabelecido convênio.
O desconhecimento das relações dinâmicas e sistêmicas existentes no sistema de segurança ambiental, que eu mostrei para vocês, é uma prova disso. O fortalecimento das PMs ambientais e demais órgãos ambientais trariam benefícios para o meio ambiente e a segurança pública indiretamente. Comandante, com licença, só avisar o senhor que a gente já estourou 15 minutos. Só, por favor, Estou encerrando, já estou nas conclusões. Desculpe. Existe, sobre o tema segurança pública, existe uma produção científica abundante, fiscalização ambiental, proteção ambiental, monitoramento ambiental, no recorte Polícia Militar Ambiental, existe pouca produção científica, é um assunto novo, contemporâneo, oportuno e permite futuras explorações. Isso é tão importante, essa exploração desses assuntos, porque os financiamentos internos no Brasil, eles estão diminuindo ano a ano. Em compensação, nos países centrais, multiplicaram por 4 vezes nos últimos 10 anos. E como nós não somos vistos, os organismos internacionais não nos veem como objetos de investimento. E isso faz com que esses órgãos, quem é visto pelos organismos internacionais para investimento, são os órgãos federais, os órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente, em sua grande maioria. Lá em cima está onde pode fazer download da dissertação. Esse aqui é um outro artigo que eu fiz, e esse último artigo fala daquela imagem que eu botei dos serviços ambientais. Meus contatos, e muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Vamos agradecer ao coronel pela excelente apresentação. Sou suspeito de falar porque tem especialização em policiamento ambiental e a gente sabe a dificuldade que é trabalhar com esse ramo, né, de policiamento, e ramo da ciência, na verdade, né, porque a polícia ambiental e a ciência ambiental é uma ciência em crescimento. E a gente tem nosso lema, né, não sei se é o mesmo no Rio, mas aqui o meio ambiente é nosso maior patrimônio, preservá-lo é nossa missão. Então, a gente sabe que é importante, porque se não tomarmos ações concretas, futuramente a gente não vai ter um país, um planeta muito desequilibrado e impossível de viver, né? Então, agradecemos aí a excelente palestra do senhor coronel.